Graça e paz para aqueles que estão acompanhando também essa mensagem. Que a graça do Senhor possa alcançar o teu coração e que essa mensagem possa falar também ao teu coração e à tua vida. Não esqueça de acompanhar nos nossos canais, tanto YouTube, Facebook e Instagram da igreja, as fotos do culto, das programações, daquilo que Deus tem feito neste lugar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto, capítulo 4, verso 1 em diante. Primeira carta de Paulo, capítulo 4, verso 5. Primeira carta de Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 4, verso 1 ao 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Até aí, meu amado, feche seus olhos, não seu coração. Deus bendito, Deus amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, por podermos aprender um pouco mais da tua verdade, da tua palavra neste lugar. Ó Deus, que neste momento o velho homem se cale e que somente teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, eu quero pensar com você nessa noite sobre lembra-te do propósito. Lembra-te do propósito. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. E meu amado, entenda que sempre há um propósito de Deus para a tua vida. Sempre há um propósito de Deus, seja na bonança, seja nos momentos bons, seja nos momentos alegres, felizes, como também na adversidade, como nos momentos difíceis, como nas lutas cotidianas, no dia a dia. Sempre há um propósito de Deus para a tua vida, para as nossas vidas, seja de nos ensinar, seja de nos fortalecer, seja de nos conduzir pelo caminho, seja de mostrar a nós que o Senhor está conosco em todo momento. Sempre há um propósito, sempre há um objetivo. Obrigado, irmão. Sempre há algo a se aprender, a se enxergar diante do Senhor. E meu amado, quando nós olhamos para este texto, nós vamos ver alguns propósitos de Deus, que nós precisamos nos lembrar constantemente disso, para nós caminharmos. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, uma igreja totalmente que passava por grandes problemas espirituais, uma igreja difícil de se lidar. Paulo teve sérios problemas aqui para aconselhar, direcionar, ensinar, exortar esses irmãos. Era uma igreja aqui no começo ali, você já começa olhando uma igreja em divisão, uma igreja que dizia: olha, eu sou de Paulo, olha, eu sou de Apolo, alguns outros dizendo: eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Eles estavam numa completa divisão. Eles estavam, o grupinho de Paulo, dizendo: nós fomos evangelizados, batizados, ensinados por Paulo. Outros estavam dizendo: nós fomos ensinados, batizados por Apolo. Outros estavam dizendo: nós somos de Cefas, nós seguimos Cefas. Outros que se achavam mais espirituais diziam: nós somos de Cristo. Nós não tomamos partidos, nós somos de Cristo, nós seguimos o Senhor. E Paulo então chega. Depois que ele recebe a instrução, depois que ele recebe as notícias por Ananias de como estava aquela igreja, Paulo diz: olha, pode parar. Tanto Apolo como Paulo não são ninguém. Tanto Apolo como Paulo são apenas servos de Cristo Jesus. Paulo começa a dar uma chacoalhada naquela igreja, dizendo: olha, vocês parem com isso. Nós não somos nada, a obra de Cristo, a obra do Senhor. Tanto aquele que planta como aquele que rega são apenas instrumentos de Deus, mas o crescimento quem dá é o Senhor. O crescimento quem proporciona é o Senhor.
E meu amado, quando nós chegamos então para o capítulo 4, Paulo vai dar uma ênfase ainda maior nisso. No capítulo 4, verso 1, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Quando nós olhamos para esse verso, quando Paulo está dizendo, olha, que os amados irmãos nos considerem, nos levem em conta, que de fato nós somos a autoridade de Deus, que de fato nós fomos instituídos por Deus, que de fato nós fomos chamados por Deus para um propósito, para servir ao Senhor. E aqui está o primeiro entendimento que nós precisamos levar em conta. O primeiro propósito, meu amado, que nós precisamos lembrar constantemente é o propósito de servo. Deus nos chamou para servir, independente da função, independente do cargo, da posição. Todos nós que fomos arregimentados por Cristo, chamados por Cristo, nós fomos chamados com o propósito de servir a Deus, servir uns aos outros em amor. Esse é o propósito da igreja, esse é o propósito que nos leva adiante em serviço. Então nós fomos chamados por Deus para servir. E quando Paulo está dizendo aqui, considere como ministros, nós a princípio podemos pensar, Paulo está se achando, né, a última bolachinha do pacote. Ele não somente quer ser considerado como pregador da palavra, mas ele quer ser considerado como ministro, né, como um cargo, uma posição importante, como um cargo, uma posição de destaque. Mas na verdade não. Pelo contrário, o que Paulo está dizendo aqui é totalmente contrário disso. Paulo está dizendo aqui, olha, nos considerem como ministros. E essa palavra ministros aqui no grego é a palavra uperetas. E essa palavra uperetas aqui no grego, meu amado, ela representava o último nível, a última escala, o último nível de uma embarcação chamada trireme. Era uma embarcação que eles usavam constantemente nas batalhas. Era um navio de guerra, um navio equipado para a batalha. E era um navio que era movido por velas e por remos. E esse navio, ele possuía vários remos, cerca de 30 remos, 30 homens com seus remos gigantes. E havia vários níveis, vários andares onde os homens ficavam ali remando. Colocavam um remo gigante e iam remando no barco, além das velas que levavam o barco adiante. E quando Paulo então chama aqui a atenção e diz essa palavra, o peretas, ele está se referindo aos homens que ficavam no último nível, na parte de baixo do barco. Eram os homens responsáveis por ajudar ou se esforçar em levar o barco adiante, remando. Mas não somente isso, Paulo estava se referindo aos homens que ficavam no último nível. E ficando no último nível, eles ficavam com águas até o joelho, sentados ali com águas dentro dos joelhos, ou até os joelhos. E não apenas isso, aqueles homens também, ao ficarem ali no último nível, eles não levantavam para ir no banheiro. Então você já imagina, os dejetos que eram também aquele lugar, ficavam ali naquele lugar. Era um lugar podre, era um lugar de podridão. E Paulo está dizendo, olha, você nos considere como esses, no último nível, lá embaixo. Nós não temos dignidade nenhuma, nós não somos ninguém, nós somos apenas servos do último nível. Paulo está dizendo, olha quem somos nós. Quando ele olha aqui e diz, nos considere como ministros de Cristo, ele está dizendo, nós estamos no último nível, nós somos apenas servos, o nosso intuito aqui é remar. Nós não somos ninguém. Paulo está levando eles a entender a complexidade aqui de servo. Paulo está levando eles a entender que eles foram chamados para servir, e numa posição muitas vezes que ninguém quer, uma posição onde ninguém quer se sentar lá. Entende? Paulo está dizendo, olha, nós nos considerem como ministros de Cristo, no último nível. Paulo não está falando daqueles ministros engravatados, que andam de limusine, que andam com carro blindado, que andam com... Paulo está falando, não, nós estamos no último nível de servos, nós estamos na última escala de servidão. Este é o nosso lugar, este é a nossa posição, é ali que nós fomos chamados para estar, para servir. E meu amado,
esses irmãos, esses que ali estavam. Essa palavra, Pereta, ela foi conduzida a um estado de servo, de ajudante, de auxiliar daquele que estava ou tinha um propósito de servir, de ajudar, de estar junto, de cooperar. E Paulo está dizendo, nós fomos chamados para isso. E meu amado, a primeira coisa que nós precisamos compreender, que nós precisamos trazer à memória, precisamos reafirmar isso na nossa vida, nós fomos chamados para servir, para sermos servos, para estarmos dispostos a servir a Deus, ainda que seja no último nível, mas cada um tem a sua posição, cada um tem o seu lugar de serviço, porque se aqueles assim não fizessem, se aqueles homens não estivessem engajados em manusear o remo, e todos juntos a cooperassem para isso, o barco não sairia do lugar, o barco não andaria, não tomaria direção, não tomaria força, não teria força alguma para caminhar. E meu amado, nós precisamos lembrar constantemente que nós fomos chamados para sermos servos de Cristo. E aí Paulo diz, mas não somente isso, como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Essa palavra que ele usa aqui como dispenseiros é a palavra no grego oikonomos. Essa palavra oikonomos é a junção de duas palavras, oikos e nemo. E essas duas palavras significam casa e distribuir, determinar. Paulo está dizendo, olha, nós somos ministros de Cristo, responsáveis pela casa de Deus, responsáveis pela casa do Senhor, responsáveis por distribuir as funções, o mistério, aquilo que Deus nos concede. Um dispenseiro, ele tinha a posição de, vamos dizer, de mordomo, era o responsável direto pelo dono da casa, de prestar contas, de cuidar dos mantimentos, de cuidar do dinheiro, dos recursos, de organizar a casa, de manter a casa funcionando. Essa era a função do despenseiro. E Paulo está dizendo, olha, nós somos chamados para servir como dispenseiros dos mistérios de Deus. Ele está dizendo, nossa função nada mais é do que distribuirmos aquilo que nós recebemos do Senhor, de passar adiante, de ensinar, de passar para o outro, de levar para frente aquilo que nós temos aprendido, aquilo que Deus tem nos dado. Essa é a nossa função, esse é o nosso desafio, essa é a nossa tarefa. Nós somos chamados a sermos servos, a servir ao Senhor como dispenseiros dos mistérios de Deus. Paulo está dizendo, nós não somos ninguém, nós não somos nada, nós somos apenas servos diante de Deus, e a nossa função é distribuir os mistérios de Deus, os ensinamentos de Deus, aquilo que Deus tem nos dado. Entende isso? Então, meu amado, a primeira coisa que eu e você precisamos trazer à nossa memória, à nossa lembrança, é que somos chamados para servir, somos chamados como servos de Deus, como aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, para servir, para estar no arado, e nada menos ou nada mais do que isso. Nós somos chamados, desafiados por Deus a termos um coração de servo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, nós fomos chamados para servir, para estarmos servindo ao Senhor. Paulo está dizendo aí, nos considerem, considerem as nossas prerrogativas, considerem as nossas vidas, e o que nós desejamos, o que nós temos nos engajado a fazer, é servir a Deus em todo tempo, em todo momento. Verso 2, nos diz, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O segundo propósito que eu e você precisamos lembrar é o propósito de fidelidade. Nós fomos chamados para servir, mas além de servir, nós precisamos nos manter fiéis àquele que nos chamou. Paulo está dizendo no verso 2, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Imagina, o dono da casa que possuía muitos bens, sai
deixe a sua casa nas mãos do despenseiro, nas mãos do mordomo, nas mãos daquele responsável por distribuir, por gerir a sua casa, os seus bens, os seus recursos. E se algum deles fosse corrupto, ou se algum deles desviasse o seu caráter, desviasse a sua conduta, ele certamente sofreria as consequências. E o que Paulo está dizendo? Olha, a única coisa que o dono da casa espera é que o despenseiro seja encontrado fiel, permaneça fiel naquilo que ele foi chamado, designado a ser feito. O que Paulo está nos alertando, chamando nossa atenção aqui, é que a nossa função de servo é permanecermos fiéis àquele que nos chamou, é permanecermos fiéis a Deus, é permanecermos fiéis na presença e na palavra do Senhor, e nada menos do que isso. Nós fomos chamados e desafiados a sermos fiéis diante do Senhor. Meu amado, uma coisa é nós sermos chamados para servir, e aí de repente você começa a servir, você começa a dedicar, você começa a se esmerar em fazer. Mas uma outra coisa completamente diferente é se manter fiel naquilo, porque os anos vão passando, a disposição vai diminuindo, o vigor vai diminuindo, as responsabilidades às vezes vão aumentando, mas o que o Senhor continua esperando de mim e de você é que sejamos fiéis, ou permaneçamos fiéis à sua palavra, à sua vontade, ao seu direcionamento. O Senhor nos chamou a servir a Ele, e o que o Senhor deseja e espera de nós é que nós sejamos ou permaneçamos fiéis diante dEle. O que Paulo alerta aqui, olha, nós não somos nada. A única coisa que o Senhor espera do despenseiro, daquele que distribui, daquele que cuida, daquele que administra, é que esse seja encontrado fiel. Entende? O processo de cuidado, de restauração, de direcionamento, de proteção, de provisão, de ensino, que o Senhor nos engaja a vivermos, que o Senhor nos direciona a vivermos. Ele primeiro nos chama a sermos servos, e segundo, depois Ele nos conduz ou nos anima a permanecermos fiéis a Ele, em continuarmos seguindo e servindo ao Senhor, porque vale a pena cada momento, vale a pena cada dedicação, cada suor, cada tempo gasto, cada tempo investido, cada tempo aprimorado, cada tempo esmerado na presença do Senhor, vale a pena. O Senhor nos chama a esse desígnio, de que nós possamos ser encontrados fiéis a Ele, sermos encontrados fiéis à presença e à palavra dEle. Diz ainda o verso 3 em diante: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meu amado, o primeiro propósito que nós vemos e entendemos nesse texto é o propósito do servo de servir. O segundo é o propósito de fidelidade, mas o terceiro é o propósito da glória. Paulo está dizendo: olha, vocês não podem ou não têm a capacidade de me julgar, porque quem sou eu? E quem é vocês? Nós estamos no mesmo nível de servo, de servidão. Mas aí Paulo diz no verso 5: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo diz: olha, orem, porque haverá um tempo que Deus virá e julgará os seus, julgará as obras das trevas, mas também julgará os nossos corações em sua presença. Ele manifestará os desígnios dos corações,
E aí diz o verso, conclui no verso, e diz: então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O último propósito que Paulo nos mostra, que é o propósito da glória, é o propósito de entendermos que estamos sendo trabalhados, preparados para adorar o Senhor, para estar diante do Senhor, para recebermos o seu louvor, o seu galardão, de acordo com as suas ações. Paulo está dizendo: olha, nós somos servos, chamados para servir, chamados para andar em fidelidade, e essa fidelidade, esse servir, redundará em glórias, redundará em galardões, redundará em louvor diante do Senhor. Meu amado, aquilo que nós temos aplicado aqui, aquilo que nós temos vivido aqui, redundará em louvor diante de Deus, redundará em glória na presença do Senhor, redundará em coroas diante do Senhor. Mas há um processo até chegar nisso. Paulo está dizendo: há um processo da glória de Deus, há um processo até chegar lá. O que nós precisamos é nos manter fiéis em servir, em adorar, em cultuar, em servir ao Senhor, em mantermos-nos fiéis à Tua palavra, à Tua verdade, porque quando nós nos achegarmos diante do Senhor, receberemos o nosso louvor da parte de Deus. Entende a preparação de Deus, o trabalhar de Deus no nosso coração, na nossa vida? Deus sempre tem um propósito, meu amado. Deus sempre tem um propósito para nós, Deus sempre tem um propósito para a nossa vida. O que nós precisamos entender é que Deus está trabalhando em nós para que possamos estar diante dEle. Deus está trabalhando em nós para que possamos estar na presença dEle. Deus está trabalhando em nós para que possamos receber diante dEle o seu louvor, a sua recompensa diante das mãos do Senhor. Mas há um processo de serviço, de servir, de permanecer, de estar diante do Senhor, de estar na presença do Senhor, de estar diante do Senhor. Paulo nos chama a atenção aqui, para nos mantermos firmes no propósito que Deus nos chamou. Paulo diz: nós somos servos, nós estamos aqui com uma função, a função de servir, a função de sermos úteis, de sermos encontrados fiéis diante do Senhor, na presença do Senhor, diante do altar de Deus, diante daquilo que Deus tem trabalhado para nós. Meu amado, Deus tem um grande propósito na sua vida, Deus tem trabalhado na sua vida a cada dia. O que você precisa compreender e entender é que Deus está no processo de transformação, de tratamento da sua vida. Mas não se esqueça, lembre-se sempre, você foi chamado para ser servo, você foi chamado para servir ao Senhor, você foi chamado para estar diante dEle em servidão, em ser um servo. Muitos querem os lugares de destaque, as posições altas, mas Paulo nos ensina que o servo, ele não se importa com a função, ele não se importa com a posição, ele não se importa com aonde ele vai servir, ele apenas quer servir, porque ele foi chamado para isso, ele foi chamado, resgatado, trabalhado, tratado para isso, ele foi chamado e desafiado para isso. Apenas se mantenha fiel aos desígnios de Deus, porque Deus está te preparando, trabalhando em sua vida para a glória. Meu amado, sempre há um propósito de Deus na sua vida. As lutas fazem parte do propósito de Deus. Se manter fiéis aos propósitos de Deus, se manter fiéis à vontade do Senhor, faz parte dos desígnios de Deus, faz parte da vontade do Senhor. Quando o Senhor voltar, e Ele vai voltar, porque a sua palavra assim afirma e nos ensina, e nós cremos nisso. Ele espera nos encontrarmos fiéis, Ele espera nos encontrarmos diante dEle, diante da Tua palavra, diante da Tua vontade, fiel. Que nós possamos sermos fiéis ao Senhor. Permaneça, lembra-te dos propósitos de Deus para a tua vida, para aquilo que Deus tem feito, tem tratado, tem trabalhado, como Deus tem trabalhado, como Deus tem feito, como Deus tem lhe mostrado a cada momento os propósitos dEle para a tua vida. Apenas permaneça firmes em seguir, em servir, em estar diante dEle, em serviço,
em servidão, em servir ao Senhor com alegria, com prazer. Que Deus conduza o teu coração. Feche seus olhos, não o teu coração. Deus, como às vezes é difícil servirmos, e às vezes mais difícil ainda nos mantermos em fidelidade, mas Deus venha nos fortalecer, venha nos conduzir, venha nos sustentar a cada dia em Tua presença, para que possamos continuar servindo a Ti, independente das posições, independente do cargo, independente da função, que o nosso coração esteja voltado em servir a Ti, em sermos fiéis à Tua vontade, em sermos fiéis aos Teus desígnios, em sermos fiéis a Ti em todo momento. Nos conduz em fidelidade, fortaleça, Deus, cada coração, cada vida em Tua presença, sustente cada família diante do Teu altar, restaure, fortaleça cada propósito, cada vida, cada coração em Tua presença. Pai, nós Te bendizemos, nós Te louvamos, ó Deus, que nós possamos continuar adorando e cultuando o Teu santo nome em todo o tempo, em nome de Jesus, amém e amém.